Fala rapaziada, professor Rafael Marques, mais uma vez na área. Dessa vez a gente está aqui para falar um pouco sobre os agranulócitos, lá no conteúdo de sistema imune. Se liga só, vamos nessa, chega junto! Maravilha, criançada! Em relação aos agranulócitos, nós vamos continuar o bate-papo sobre o sistema imunológico. Teremos aqui, ó, moçada, nossa primeira célula de hoje, que é o tal dos monócitos, tá? Em relação aos monócitos, ó, moçada, a gente vai comentar que eles são células móveis, são células que circulam no interior do vaso sanguíneo e que eles são atraídos por citocinas. Citocinas, fofinhos, são substâncias químicas produzidas por algumas células do sistema imune que vai lá ter uma série de funções e uma delas é a tal da quimiotaxia. Lembrando, uma moçada, quimiotaxia é aquele fenômeno onde a célula é atraída por alguma molécula até o local lá da infecção. Tá? Além disso, a gente pode comentar em relação ao formato do núcleo, que é um clássico, né, de provas. Aqui você vai ter o núcleo no formato de ferradura, o núcleo de forma de coraçãozinho para os apaixonados. Maravilha! Tem gente que prefere lá imaginar um feijão, aqueles que não têm amor no coração, né? Mas você aí, ó, lembra lá do coraçãozinho. Valeu, moçada? Aqui a gente remonta, né, o processo de diapedese, onde a gente tem uma célula que inicialmente se associa à parede interna do vaso sanguíneo e à medida que ela encontra, ó, um buraquinho, uma passagem, ela vai lá e atravessa entre as células de revestimento e chega até o local da infecção. Lembrando que aqui eu estou mostrando, ó, deixa eu pegar aqui, deixa eu fazer um detalhe aqui para nós. Estou mostrando aqui, ó, moçada, o gradiente de citocinas atrativas, né? Quer dizer, no tecido conjuntivo, no local da infecção, você tem uma grande concentração e as células, portanto, elas se deslocam de acordo com o aumento desse gradiente lá de concentração da substância. Isso se chama quimiotaxia, tá? À medida que a célula chega no local da lesão, chega lá no local onde ela foi atraída, irá ocorrer a diferenciação dos monócitos em um outro grupo de células. Esse grupo de células, moçada, irá depender do tipo de tecido em que a diferenciação está ocorrendo. Mas, de uma forma geral, todas elas serão consideradas células fagocíticas. Bora dar uma olhada aqui quem são elas. Primeiro lá, nós temos os macrófagos, que se formam no tecido conjuntivo propriamente dito. Aquele que forma lá a nossa derme, né? Lá na pele, a camada um pouco mais abaixo lá da epiderme. Além disso, a gente tem as células de Langerhans, aquelas células fagocíticas que estão presentes na epiderme, né? Então, na epiderme tem a célula de Langerhans, na derme eu tenho macrófagos, tá? Osteoclastos, lá nos ossos, você tem micróglia no sistema nervoso central, né? Bom, moçada, todas essas células, de uma forma geral, apresentam lá, como a gente havia comentado, a habilidade fagocítica. Então, o que elas fazem da vida é basicamente a eliminação de micro-organismos, tá? Além disso, você tem lá a possibilidade dessas células eliminarem restos, né, de células que já morreram, ou até mesmo células velhas, como, por exemplo, as hemácias, que são destruídas por macrófagos lá no nosso querido baço, hemácias velhas, né? Aqui, moçada, eu tenho a imagem de um macrófago, onde ele está emitindo seus pseudópodes, e está se associando a grupos de bactérias. Provavelmente essas bactérias elas são todas aglutinadas em decorrência dos anticorpos, mas isso é uma coisa que a gente vai já brincar um pouquinho, tá? Vai realizar a fagocitose, vai fazer a digestão intracelular dessa bactéria, tá? Que vai ao reino do Pai Eterno das bactérias. Maravilha, moçada? Vamos seguir viagem. Aqui a gente tem um videozinho. Esse vídeo ele vai mostrar, moçada, uma perseguição alucinante entre um macrófago e um diplococcus. Olha só que legal, moçada. O macrófago está sendo guiado por quimiotaxia, né? Ele está sendo guiado pelas substâncias químicas que a bactéria apresenta. E aí, olha só, está chegando pertinho dela, não consegue fagocitar, está chegando pertinho, fagocitou, meu Deus do céu. Essa bactéria agora vai ser lá, moçada, digerida, né? Digerida pela ação dos lisossomos. Maravilha? Vamos seguir viagem. Agora a gente chega nos linfócitos, que é um grande grupo de células do sistema imunológico. Vamos conversar sobre alguns deles, tá? Primeiro que a gente precisa saber,
todos os linfócitos, eles estão de alguma forma relacionada com a resposta humoral, né? A maioria, na verdade, dos linfócitos estão relacionados lá com a resposta humoral, direta ou indiretamente, eles serão responsáveis pela produção dos anticorpos, tá? Além disso, você vai ter, moçada, que alguns deles apresentam ação citotóxica, né? No sentido de eles serem tóxicos, deles acabarem destruindo determinadas células que o nosso organismo possa apresentar para nos proteger contra infecções virais, para nos proteger contra o surgimento, por exemplo, de células tumorais. Valeu? Vamos começar aqui a conversa. Vamos seguir agora para conversar sobre os linfócitos natural killers, em português conhecido como assassinos naturais, tá? Bom, os assassinos naturais, moçada, a grande ação, a grande atividade dessa célula no nosso sistema imunológico é a atividade de citólise, né? Você vai lembrar que citólise, moçada, representa lá a quebra de células, ou a destruição de células. E você pode até estar se perguntando assim, nossa, Rafa, como essa célula é malvadona, vai matar células do nosso próprio corpinho? Mas deixa eu falar uma parada. Os linfócitos NK, eles só vão provocar, moçada, a morte de células, olha só, que apresentam proteínas incomuns. Rafa, o que são células que apresentam proteínas incomuns? Cara, coloca aí, ó, uma célula tumoral que sofreu uma mutação, e essa mutação acabou sendo responsável pela produção de uma proteína esquisita na superfície. O linfócito NK pode destruir, baseada nessa proteína estranha. Outra coisa, um vírus, né, que está se reproduzindo no interior de uma célula nossa, né? Esse vírus vai acabar induzindo a síntese de proteínas virais. A grande parte dessas proteínas irão se localizar na superfície das hemácias, que serão reconhecidas também pelo linfócito NK. Então, resumindo, o NK é tóxico a células parasitadas por vírus e células tumorais. Tá? Aqui a gente tem uma representação disso, né? Aqui a célula NK, aqui a célula alvo, olha que legal, uma célula que tem vírus na brincadeira. E aí o NK interage com a célula parasitada pelo vírus, secreta uma série de substâncias, a célula acabou morrendo, moçada. E com isso ela não vai mais construir novos vírus, e isso é uma boa estratégia de ação antiviral para o nosso corpinho. Tá? Como é que ela vai provocar a morte dessas células? Bom, por meio de liberação de grânulos citotóxicos, olha só, contendo perforinas e granzimas que basicamente destroem a membrana plasmática da célula-alvo. Maravilha, célula destruidora mesmo, hein? Agressiva, incrível mesmo. Vamos seguir brincadeira? Vamos seguir? Vamos embora? Vamos pegar agora os linfócitos conhecidos como TCD4. Tá? Linfócito TCD4 fofinhos são aqueles conhecidos como T-helper, conhecidos como T-auxiliares. O que esses camaradas fazem? Basicamente, eles são liberadores de... quem chegou na brincadeira, quem chegou aqui na confusão toda, ó. Citocinas. Lembra lá, moçada? Citocina que atraía os monócitos? Lembrou, né? O monócito que era atraído até o local da lesão por meio da quimiotaxia, né, promovida pelas citocinas. Então, de uma forma geral, as citocinas, na verdade, elas vão regular todo o funcionamento do sistema imunológico. A gente comenta que o linfócito T, né, quando ele é, moçada, imaturo, ele ainda não tem atividade nenhuma. E geralmente eles vivem nos nossos linfonodos e tudo mais. Só que em algum momento você tem uma célula apresentadora de antígeno. Essa célula apresentadora pode ser um macrófago, por exemplo, que fagocitou bactéria e está apresentando o antígeno para o linfócito T. Aí o linfócito T, moçada, amadurece e no final das contas ele pode acabar formando o que nós chamaremos de TCD4. E a principal função dele é a liberação das citocinas, como está sendo representada nessa imagem, tá? Rafa, me fala uma coisa, para que essas citocinas servem? Para que elas servem? Cara, vem comigo que a gente vai brincar gostoso de analisar a função das citocinas, tá? Primeiro você tem lá as interleucinas, que é um tipo de citocina. As interleucinas estão relacionadas com a ativação, ou até mesmo, né, moçada, a inativação e a atração dos demais leucócitos também por quimiotaxia, né? Aqueles que a gente conversou lá em relação aos monócitos, né?
Segundo, você tem os interferons, é mais um tipo de citocina, né? Tem interferon alfa, beta, interferon gama, tem interferon para todo gosto, né? E a maioria deles agem contra vírus. Eles agem contra vírus, olha só que interessante, reduzindo a atividade de síntese proteica de células parasitadas. Olha que lindo. Rafa, o que tem a ver reduzir a síntese proteica de uma célula parasitada e ter ação antiviral? Pensa um pouquinho, Fofoxo, pensa lá um pouquinho. Como é que o vírus se reproduz no nosso corpo? A própria célula produz a proteína viral. Então, os interferons irão, portanto, reduzir essa produtividade lá de novos vírus, tá? Além disso, os interferons também, ó, moçada, induzem a fagocitose de células infectadas por vírus, né? Você pega lá, por exemplo, um macrófago que vai fagocitar uma célula parasitada, tá? E por último, você tem também os fatores de necrose tumoral, que são conhecidos como TNF, é mais um tipo de citocina, e esses camaradas agem contra células tumorais, induzindo lá, moçada, a apoptose desse tipo de célula que apresenta essas mutações, valeu? Então aqui eu tenho o TCD4, ele não mata ninguém, TCD4 é na paz, é de boas. TCD4, na verdade, é o nosso animador de torcida. Ele vai estar relacionado com o aumento da atividade das outras células do sistema imunológico. Só te lembrar uma parada, lembra do HIV? Então, o HIV destrói TCD4. No que destrói TCD4, você tem uma redução da atividade das células do sistema imunológico, caracterizando o que nós chamamos de imunodeficiência. Inclusive, o nome da doença é imunodeficiência adquirida, né? Basicamente, lá, adquirida pelo parasitismo viral, tá? Próximo linfócito, o nosso querido TCD8, opa, TCD8 é um priminho, né, do TCD4, moçada. E nesse caso ele vai ter uma função bem diferente. Ele vai ter ação citotóxica. É muito parecido com o linfócito NK. Então o TCD8 ele vai ser atraído por interferons, por fatores de necrose tumoral, por interleucina, isso mesmo, aqueles produzidos pelos TCD4. Veja como os TCD4 são importantes para aumentar a atividade das nossas células de defesa, né? Então, eles, quando interagem com uma célula parasitada por vírus, uma célula com proteínas incomuns, muito parecido com o natural killer, ele induz a apoptose desse tipo de célula, né? Então, aqui a gente tem um linfócito TCD8, está interagindo com uma célula-alvo. Essa célula-alvo ela pode ser uma célula tumoral, por exemplo, né? Uma célula que apresenta uma proteína esquisita na superfície. Essa proteína vai ser identificada por receptores lá do TCD8, que vai, ó, moçada, levar uma série lá de reações químicas, que no final das contas irá liberar os fatores de apoptose. Deixa eu pegar o detalhe aqui para nós. Esses fatores de apoptose irão se ligar a receptores específicos e acabará induzindo a célula à morte. E é assim que a gente elimina células mutantes, por exemplo, células que são parasitadas por vírus. Maravilha, moçada? Bom, para a gente fechar o nosso bate-papo, a gente vai conversar agora um pouco sobre os nossos queridos linfócitos B. Em relação ao linfócito B, gente, ele está relacionado lá, a sua maturação ocorre em várias regiões do organismo, não só no baço, como a gente remete à letra B, mas em diversos linfonodos espalhados por todo o nosso corpinho. Existirão diversas células lá, consideradas linfócitos B, que estarão sempre à espera de algum antígeno, de algum agente invasor para exercer o seu papel, tá? E o grande papel do linfócito B é que quando ela é estimulada por um antígeno, ela vai acabar formando aquilo que nós chamaremos de plasmócitos. E plasmócitos, moçada, são as células B maduras, né? Aquelas que são capazes, olha só que legal, ó, de secretar as imunoglobulinas. As imunoglobulinas são os nossos queridos anticorpos. E aí a gente tem aqui o seguinte, ó, linfócito B maduro lá no nosso, nos nossos linfonodos, só aguardando alguma coisa esquisita acontecer. E aí, ó, chegou o antígeno, o corpo estranho,
que está estimulando um linfócito B específico. Esse linfócito B, portanto, moçada, vai amadurecer na forma de plasmócito. Esse plasmócito, gente, vai acabar secretando muitos anticorpos, e esses anticorpos vão ser fundamentais para a gente acabar aumentando a eficiência da eliminação do parasita que carrega esse antígeno na superfície. Lembrando que a relação entre anticorpos e antígeno é extremamente específica. Agora, moçada, essa dificuldade toda, né, para conseguir produzir esses anticorpos, é importante a gente formar células de memória. Essas celinhas aqui, elas vão se encontrar em grande número no interior dos seus linfócitos, no interior dos seus linfonodos, e quando você entrar em contato uma segunda vez com o mesmo parasita que tem o mesmo antígeno, tu já vai ter um exército de linfócitos B que vão responder tão rapidamente à presença do parasita, produzindo inclusive tantos anticorpos que não dá nem tempo o agente infeccioso, não dá tempo nem o vírus, não dá nem tempo ele se manifestar, ele já vai ser neutralizado e tu nem vai ficar doentinho. Então as células de memória, elas têm esse aspecto, né? Tem esse caráter preventivo contra futuras infecções. Valeu, moçada? Então a gente vai ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Um grande abraço e até a próxima. Falou!